Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma semana, mais uma terça-feira, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Catecismo de Heidelberg, a partir da pergunta de número 22. Nós vimos na semana que se passou, na quinta-feira passada, sobre o que é a fé verdadeira. A pergunta de número 21, que vai dizer que a fé verdadeira não é apenas um conhecimento pelo qual eu tomo como certo tudo que Deus revelou em sua palavra, mas é também plena confiança de que o Espírito Santo opera por meio do Evangelho no meu coração, de que não só a outros, mas também a mim, ele comunica a remissão de pecados, a justiça eterna e a salvação gratuitamente por Deus, somente pela graça, somente pelos méritos de Cristo. Ao passo em que ele afirma que a fé verdadeira é um certo conhecimento e a aplicação deste conhecimento em nossas vidas, ele, na resposta de número 21, já vai desenvolver alguns traços doutrinários, alguns aspectos doutrinários que formam este conteúdo do que nós chamamos de fé salvífica ou de fé salvadora. E a pergunta de número 22, ela diz o seguinte: em que então um cristão deve crer? Em que então um cristão deve crer? Ou, da forma que eu coloquei no início do vídeo, a outra versão diz: então, no que o cristão tem de acreditar? O que nós precisamos crer? Sabemos que nós cremos, precisamos. A fé significa justamente acreditar, e acreditar em alguma coisa, Mas como resumir este conteúdo? O que compreende este conteúdo? O versículo, a pergunta de número 22, a resposta da pergunta de número 22 vai resumir isso da seguinte forma: nós devemos crer em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. E a partir daqui, então, nós vamos ver isso já na quinta-feira. O Catecismo de Heidelberg ele vai apresentar estes artigos da nossa fé cristã. E o que serão esses artigos que nós veremos mais adiante? O Catecismo de Heidelberg ele vai apresentar aqui o que nós chamamos de Credo dos Apóstolos, que é um dos, se não o documento de fé mais antigo de que se tem conhecimento. E por mais que o nome seja Credo dos Apóstolos, ele não foi escrito pelos apóstolos necessariamente, não tem autoria de nenhum deles, e nem encontramos o Credo Ipsis Literis na Escritura Sagrada. Mas nós vamos encontrar neste resumo doutrinário o que nos primeiros séculos foi recebido como sendo ensino apostólico. E neste credo nós vamos encontrar também verdades bíblicas resumidamente esboçadas em forma de conceitos. E é isso que nós vamos ver a partir da quinta-feira. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que a fé que nós temos, a fé cristã, essa fé salvadora, ela não é uma fé esvaziada de conteúdo. Falei isso na semana passada. A pergunta passada ela deixou isso muito claro, a pergunta de número 21, que é um certo conhecimento, mas é também confiar que na obra extraordinária de Deus. A fé, ela, como eu já havia mencionado, ela não é vazia de conteúdo, E mais do que isso, ela também não é necessariamente apenas estar cheio de conteúdo. Ela não é apenas conhecimento, não é apenas uma grande quantidade de conhecimento que torna a fé de fato legítima e salvadora. Ela é formada por conhecimento, por crer. E crer em quê? Este é o grande cerne da questão. Crer em quê? Crer que Cristo é o Filho de Deus é um dos aspectos do Evangelho, mas existem mais aspectos. Existem aspectos essenciais.
o Credo dos Apóstolos é uma tentativa de, resumidamente, organizar estes conceitos essenciais. Muito embora nós saibamos que, para além do Credo dos Apóstolos, nós temos outras questões doutrinárias que nós não chamaríamos de não essenciais. Mas podemos tomar da seguinte forma, que o que é esboçado no Credo dos Apóstolos é o mínimo que uma religião que se professa cristã deve crer, né? É o mínimo de conteúdo que nós precisamos tomar como verdadeiro para poder afirmarmos que somos cristãos. Isso é interessante porque a partir daí nós já podemos fazer até uma certa distinção, né? É notório em nossos dias ao crescimento do que se chama de igrejas evangélicas, não é? Que seguem o evangelho, mas em certa medida algumas dessas denominações que têm crescido e que têm surgido, elas se distanciam do que nós chamamos de cristianismo histórico, ou se distanciam mesmo doutrinariamente dos conceitos fundamentais da fé cristã que foram aí esboçados pela igreja nos primeiros séculos, no que nós chamamos Credo dos Apóstolos, não é? Aí, meus irmãos, a pergunta número 22, ela vai colocar este ponto de forma bem prática. Nós sabemos que existe um conteúdo, mas qual é este conteúdo e que conteúdo e no que nós precisamos acreditar? No que nós precisamos crer? Ela diz, em tudo que está prometido no Evangelho. O conteúdo da fé, ela está posto no Evangelho. E onde este Evangelho está registrado? Nas Sagradas Escrituras. O conteúdo da nossa fé, ele está posto nas Sagradas Escrituras. O que nós cremos, né, a respeito de Deus nos é revelado nas Sagradas Escrituras. O que nós cremos a respeito do culto nos está revelado nas Sagradas Escrituras. O que nós cremos, voltando à questão de Deus, a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos está revelado nas Sagradas Escrituras. A respeito do Evangelho, da obra de Cristo, da redenção, da necessidade de um mediador, todas estas coisas, elas emanam das Sagradas Escrituras, de forma tal que nós não podemos nos considerarmos cristãos de fato e negligenciarmos a importância e a centralidade das Escrituras Sagradas na vida cristã. É porque a nossa fé estaria vazia de conteúdo. Então, serviríamos um Cristo que não é o Cristo revelado. Adoraríamos um Deus que não é o Deus que se revela. Adoraríamos um Deus que não prescreve e não determina e não delimita o âmbito da adoração e como ela deve ser feita. Se nós usarmos outro que não as Escrituras Sagradas como norte para a nossa vida cristã, para a nossa prática de culto, certamente nós estaremos correndo um grande risco de estarmos adorando não ao Deus de Israel, ao Deus que se revela, mas adorando até mesmo um falso Deus criado por nós. Não imagine que isso é incomum, porque de fato tem se tornado muito comum, não é? Que cristãos eles discordem em pontos essenciais no que diz respeito à fé cristã, e alguns vão dizer, o meu Jesus não faria isso, o meu Cristo é assim, o outro dirá, o meu Cristo é assado, ou o meu Cristo não diria estas coisas, o meu Cristo não compactuaria com estas coisas, como se existisse mais de um Cristo nas Sagradas Escrituras. E esta oposição ela é levantada mesmo entre a própria Escritura, não é? Nos nossos dias nós percebemos como de forma estranha e absurda há quem coloque em contradição o Cristo autor e o Verbo encarnado, né? O conteúdo das Escrituras contra doutrinas apostólicas, contra o apóstolo Paulo, contra Pedro, fazendo confusão interpretativa entre, olha, Paulo diz tal coisa, mas Cristo diz outra coisa, como se houvesse de fato uma contradição, como se a palavra ela não fosse coesa, como se não fosse o mesmo Espírito Santo de Deus que usou homens santos e inspirou a palavra, né? Então nós podemos perceber uma grande dificuldade quando a fé cristã, a fé salvífica, ela é esvaziada do seu conteúdo doutrinário, ela é esvaziada do seu conteúdo teológico, né? Erros gravíssimos são cometidos quando nós abandonamos os pilares da fé cristã, quando nós
desconhecemos os pilares que sustentam isso que nós chamamos de fé cristã. E aí você vai poder pensar, mas isso seria apenas intelectualismo ou legalismo, ou conhecimento como sendo o norte, a diretriz e o fundamento da fé. Não, meus irmãos, é uma questão que parte do próprio ser de Deus e da própria forma com a qual ele decidiu se relacionar com o seu povo. Não é uma questão meramente acadêmica, como muitas pessoas vão dizer, o pessoal não precisa saber dessas minúcias, não precisa conhecer estas coisas, eles precisam conhecer apenas o Evangelho. A questão é que tenta-se dissociar um conhecimento evangélico do próprio Evangelho, como se fosse possível crermos na verdade do Evangelho, desconhecendo as partes que são postas e apresentadas no Evangelho. Não é uma questão meramente acadêmica, é uma questão doutrinária, porque é uma questão revelacional. O fundamento da nossa fé é que o nosso Deus, ele se revela, ele se dá a conhecer, ele se relaciona com o seu povo, e ele sempre fez isso por meio dos profetas, e posteriormente por meio do próprio Filho, como diz Hebreus. O Senhor, tendo falado de muitas formas, agora nos fala por meio do Filho e nos fala por meio da sua palavra. Então há esta característica que está inseparável do próprio ser de Deus. Ele é um Deus relacional e ele se relaciona com o seu povo, e ele fala com o seu povo, e a forma com que ele fala ao seu povo, ela muda ao longo dos tempos, como o texto de Hebreus nos leva a crer, havendo falado pelo meio dos seus santos profetas, e agora nos falando por meio do Filho, que é o verbo encarnado, que é a palavra, e hoje nos fala por meio da sua santa lei, da sua palavra. Então Deus, ele se revela, ele se relaciona com o seu povo. E como ele governa o seu povo hoje, o Senhor Jesus Cristo, de forma muito sábia, no momento em que ele comissiona os seus discípulos, onde está prestes a ser assunto, ele vai ordenar que eles vão, ide pregando o Evangelho, e mais, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo havia ordenado. Perceba, eles pregam, batizam e ensinam ao conteúdo do Evangelho. O Evangelho salva, mas por que Cristo então ordena coisas ao seu povo? Porque é importante que alguém endossar a fé cristã, professar a fé cristã, ele abrace todo o conteúdo da fé e não apenas ao conteúdo que ele considera válido ou interessante. Porque nós não podemos separar, escolher as partes, porque a própria Escritura é uma estrutura intrincada, unida, inseparável de verdades que são afirmadas divinamente com autoridade. E se nós negamos parte dela, nós comprometemos a integridade do seu todo, e é por isso que nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não parte da Escritura. Por isso que nós cremos que ela, a semelhança de seu autor, que é o próprio Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. Pastor, mas tem alguns erros que são chamados de erros de copistas. Sim, nós não temos os autógrafos ou o escrito original dos apóstolos, e o Senhor sabe muito bem porque ele não preservou os escritos originais, mas nós cremos que o conteúdo é preservado, porque Deus não apenas se revela, mas ele também preserva a sua vontade revelada. Então nós temos um conteúdo que é apresentado pelo próprio Deus como sendo parte da fé e necessário e essencial à fé. Como seremos santificados pela verdade se desconhecermos a verdade? Como creremos nas promessas do Filho para o seu povo a respeito da sua vinda? Como creremos sobre as provações e tribulações que teremos de passar? E como descansaremos com segurança sobre as palavras do próprio Cristo se nós negligenciarmos o texto sagrado, se nós negligenciarmos o conteúdo da fé? Então, é algo que todo cristão precisa entender. Nós nos tornamos cristãos
porque cremos em Cristo, e o próprio fato de crer em Cristo, ele já vem carregado de um conteúdo doutrinário. Por que você crê em Cristo? Você já parou para se perguntar? Algumas pessoas ficariam: hã? Por que você crê em Cristo? Mas para ir para o céu não tem que acreditar em Cristo? Sim, mas é só isso. O próprio credo, a própria confissão de uma fé, ela deve vir carregada de entendimento, não é? Eu creio que Cristo é o Filho de Deus? Sim. Ora, para que haja necessidade desse Cristo, eu preciso ter cometido pecado? Eu creio que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus? Sim. Por que você crê nisso? Porque está escrito. Então você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus se revela? Sim. A fé, ela vem carregada de conceitos doutrinários. Aqueles que creem por puro emocionalismo, que são coagidos praticamente nas igrejas, porque eles precisam melhorar na vida deles, porque os seus problemas irão acabar, porque eles vencerão a enfermidade, eles não tiveram seus olhos abertos para o Evangelho, eles foram coagidos, né? Porque não se sabe o dia de amanhã e você pode morrer amanhã. E você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Eles não sabem por que creram, eles não conhecem a esse Cristo em que creram, tornam-se membros de uma igreja e não são discipulados, eles não aprendem do Evangelho, eles não amam a lei de Deus, eles não nasceram de novo, eles se tornaram membros, foram inseridos em um hall, os irmãos o abraçaram, eles se sentiram felizes por satisfazer seus familiares, né, por parar com aquela pressão de que se torne evangélico, mas eles não conheceram o conteúdo da fé, não creem no conteúdo da fé. Isso é tão evidente que as suas vidas demonstram isso. O simples fato de conhecer o conteúdo da fé cristã não é evidência de um novo nascimento. Não é? O conhecimento, ele vem aliado a uma transformação de vida. Estes aspectos que são conhecidos, eles nos movem a agir, né? A buscar a santificação, a um zelo devoto pela adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos aproxima dele, saber tudo o que fez em nosso favor, saber da sua obra, saber da nossa necessidade, saber da sua graça. Tudo isto é profundamente impactante em nossas vidas. Veja como o que acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Ele conhecia a fé, ele foi ensinado aos pés de um dos homens mais sábios da sua época, conhecia profundamente o Antigo Testamento, mas perceba que o simples conhecimento desarranjado da esperança de que Cristo era de fato o Messias e de que tudo que estava escrito a seu respeito havia se cumprido, o enviesaram por um caminho de perseguição e oposição à igreja. Mas a partir do momento em que Cristo é colocado à sua frente, tudo o que ele tinha conhecido de conteúdo encontra real significado, e ele passa então a entender de fato aquilo que ele tinha conhecimento, mas os seus olhos eram fechados. Ele não compreendia, por mais que conhecesse. Quando Cristo aparece e a luz do Senhor abre os seus olhos, então tudo o que ele tinha conhecido agora tem uma nova luz colocada sobre isso. Todo o Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, agora brilha com a luz de Cristo e ele entende imediatamente o seu ministério, a sua função. Cristo o chama e ele agora intrepidamente, seguro da sua fé em Cristo, ele vai pregar o Evangelho. Não é? Então sim, há um conteúdo no qual nós devemos acreditar. A Bíblia, ela vai ser o nosso fiel companheiro até o nosso último dia. É Deus falando conosco e ele sempre vai nos ensinar algo. A Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria. Nós vamos encontrar as promessas de Deus sendo reafirmadas a nós. Nós vamos encontrar o Senhor paternalmente nos corrigindo, denunciando os nossos pecados. Não é a palavra que corta como espada de dois gumes, discernindo entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos fazendo corar de vergonha e nos arrependermos. Esta palavra, ela é fundamental.
conteúdo dela, o que está escrito, os conceitos, não é uma questão meramente acadêmica, é uma questão de fé. Essas coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou que fossem ensinadas, essas coisas que Ele ensinou e que os seus apóstolos ensinaram também no Novo Testamento. Isso é importante para a igreja, isso é precioso para a igreja, para que nós de fato alcancemos maturidade enquanto servos de Deus. Nós precisamos conhecer a sua lei. Então, a partir da quinta-feira, nós vamos mergulhar aí no credo dos apóstolos, nas proposições doutrinárias que são feitas neste credo, e vamos nos deter um pouco nele, porque existem alguns conceitos que precisam ser visitados, tá bom? Fique conosco, nos acompanhe, compartilhe com seus amigos estas pastorais. Eu creio que tem sido apresentado de forma simples e de forma bem instrutiva, então é um grande benefício nós podermos aprender de Deus em tempo breve e também de questões importantes da fé cristã. Compartilhe, não tem problema em compartilhar. Estejam, meus irmãos, orando, continuem orando pela nossa cidade. Tem temido pela essa reabertura de muitas frentes aí de aglomeração. Os números de mortos eles continuam aumentando. Engraçado que eu disse isso hoje para minha esposa e ela disse: eles não vão diminuir não, porque eles só aumentam mesmo, não tem como diminuir, sempre são acrescentados. Aí de fato é verdade, às vezes a gente tem uma má impressão, mas a questão é que ele tem aumentado de forma mais rápida, e isso causa certa preocupação. Então estejam orando pela vida da nossa cidade, continuem se precavendo, sendo prudentes, preservando a integridade da sua família, sendo sábios. Eu sei que todos têm suas necessidades de trabalho, de locomoção, mas sejam prudentes, cuidem-se, tá? Eu queria pedir aos irmãos, em especial nessa terça-feira, que estejam orando pela vida do pastor Campos. Ele teve Covid recentemente, já tem cerca de 20 dias, só que aparentemente a enfermidade desencadeou nele um outro problema. Nós geneticamente temos predisposição para diabetes, e ontem ele fez um exame e deu alterado a glicemia. Hoje ele refez e confirmou a alteração. Ele vem sentindo algumas tonturas, sede, sintomas que apontam para a diabetes. E hoje, agora, eles estão indo para Teresina fazer alguns exames, e para que os irmãos estejam orando pela saúde dele. Ele perdeu bastante peso, ele já está perdeu muito peso, 67 quilos, então ele está bastante magro. Então peço que os irmãos estejam orando para que o Senhor dirija ali os profissionais, direcione um tratamento, para que ele possa ter sua saúde restabelecida, tá bom? Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Cássia, que está se recuperando em casa, graças a Deus, e pedir aos irmãos que continuem orando pelos profissionais de saúde, orando aqueles que estão na frente de combate, e orando também pela vida da nossa igreja. No domingo nós retomamos, estamos fazendo um culto por domingo. Não quisemos reabrir completamente, porque vamos esperar um pouco a reação da enfermidade, haja vista essas novas reaberturas. Continuamos com as programações, tanto as pastorais como os vídeos e as liturgias para o domingo, para que os irmãos que não podem estar congregados continuem cultuando nos seus lares. Esperamos que muito em breve nós possamos nos reunir juntos, e nos alegrarmos juntos no nosso Senhor e na esperança da nossa salvação, que está em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê a graça, que o Senhor os livre de todo mal. Amém.